Você faz tudo errado, não acerta nada, nunca. Sempre que eu preciso de você, você nunca tá lá e nunca faz nada. Talvez você já tenha conversado com algumas pessoas que se comunicam dessa maneira. Talvez até quem se comunique assim seja você. Meu nome é Ivan Zanck e eu quero trazer aqui para você um pouco de conhecimento sobre alguns filtros, alguns ruídos de comunicação que podem estar afetando um bom relacionamento, um bom desempenho entre você, outras pessoas ou até mesmo na sua equipe. Isso que eu falei agora há pouco, essas frases, se você puder voltar lá, você vai ver, no decorrer dessa frase, vieram algumas palavras como sempre, nunca, toda vez. Sempre que tiver palavras que dizem, que englobam tudo, como se absolutamente qualquer situação fizesse parte de um todo maior, é o que a gente chama de filtros de generalização. Ou seja, é como se aquela pessoa que está se comunicando daquela forma entendesse que a comunicação que ela está recebendo daquele momento, daquela pessoa em específica, é da mesma maneira que todas as outras pessoas que ela se comunica. Ou então que aquele fato, aquela situação que aconteceu é igual a todos os outros fatos. Não é preciso ser muito inteligente para entender que isso não é verdade. Pelo menos não da maneira como a gente entende aqui no nosso dia a dia, nas formas de trocas de comunicação. Porque não existe uma comunicação igual, nem mesmo se a pessoa for a mesma pessoa. Quanto mais mudando de pessoas. Não existe como todas as situações serem iguais, ainda mais num mundo com tantas coisas diferentes. Então, uma das maneiras de você lidar com pessoas que costumam usar esse filtro da generalização é ajudar a ela a entender que ela está tendo esse filtro. Só que aí tem um pequeno detalhe, algumas dicas que eu quero passar para você. Quando você imagina em falar para uma pessoa que a forma que ela está interpretando algo não é necessariamente da maneira que ela está interpretando, lembre-se que você está passando o teu ponto de vista para ela que já está te falando que tem um outro, naquele caso abordado ali, que ela usa filtros generalistas, como o exemplo que eu citei. Então, o que acontece? No momento que a pessoa está se expressando, a última coisa que você vai fazer é dizer para ela parar de falar ou querer corrigir ela. Isso é como se você dissesse para ela que ela está errada. Então, ela já está defendendo uma ideia dela, ela tem tanta convicção daquilo que ela está usando filtros generalistas, e se você quiser corrigir ela ou falar para ela sobre isso naquele momento, provavelmente você vai acentuar ainda mais os filtros que ela já está usando e arrumar uma briga desnecessária. Sempre que você estiver tratando com alguma pessoa que usa filtros generalistas ou que está fora emocionalmente, está além de um equilíbrio emocional, a última coisa que você vai falar é dizer para ela que ela está errada. Não quer dizer que você tenha que concordar com ela, mas a dica é: deixe ela se expressar, deixe ela se comunicar, escute, não finja que está escutando, não finja, não fica fazendo de conta que está escutando, esperando ela parar de falar, não, escuta ela, mesmo que aquilo não esteja fazendo tanto sentido. O inconsciente dela vai perceber se você está fingindo, se você está realmente escutando. Isso vai começar devagarinho a gerar uma certa sintonia entre vocês. Ok, você escutou, deixou ela descarregar, deixou ela falar sobre isso. Uma coisa que é muito incomum, isso gera muita discussão, quando você começa a argumentar com a pessoa sem saber se ela quer trabalhar essa argumentação, quer trabalhar esse ponto de vista ou não. Então, uma outra dica legal: pergunte para a pessoa se ela permite que você faça algumas observações. Pergunta para ela, peça para ela assim: fulano, você me permite interagir com você quanto a esse assunto? Você me permite te fazer algumas perguntas? Eu posso interagir com você? E à medida que ela disser ok, aí você pode começar a interagir com ela. Se ela disser não, não é o momento, você vai dizer ok.
Então, num outro momento eu estarei disponível para quando você quiser conversar. Até porque, fazendo um parênteses, você não é obrigado a seguir numa comunicação que está sendo unilateral, não está levando a um resultado que seja comum a ambos e que não vai resolver uma situação, porque provavelmente se a pessoa está alterada, já existe um problema. Então, só converse com a pessoa se ela autorizar, e se ela não autorizar, peça com educação que num outro momento vocês vão voltar a conversar. Ok, ela autorizando você a interagir com ela, aí é o momento de você pontuar as coisas que você está percebendo. Se você puder fazer isso na forma de perguntas, vai ajudar muito mais. Por quê? Porque quando você fala para uma pessoa diretamente o teu ponto de vista, nesses momentos específicos, existe uma chance muito grande de ela levantar uma barreira e não absorver o que você está trazendo. Por quê? Porque ela tem um ponto de vista dela e você está trazendo o seu. Quando você consegue fazer algumas perguntas, existe uma possibilidade de, ao colocar ela pensar sobre aquilo, ela começa a enxergar também o teu ponto de vista. Então, a responsabilidade da comunicação sempre é dos dois. Mas quem lidera a comunicação é quem tem um equilíbrio emocional, está mais preparado e principalmente sabe quando falar, quando não falar e de que forma falar. Por isso que eu recomendo sempre, se você tiver que investir algo em você, invista para que você desenvolva melhor a sua comunicação, porque a partir disso tudo pode ser construído, muitos conflitos podem ser evitados e muitas coisas podem ser edificadas e retrabalhos eliminados.